nosso entrevistado desse primeiro bloco é o Marco Antônio Corsini, ex-presidente da CIG e atual vice-presidente da entidade, coordenador dos trabalhos de infraestrutura da entidade. E ele esteve recentemente em Brasília e apresentou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres e as autoridades lá de Brasília um estudo. Eu tenho aqui em mãos um estudo completo do Conselho de Entidades, que foi dirigido ao Rafael Vitali Rodrigues, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília, referente repactuação, concessão da BR-101, trecho norte de Santa Catarina. É um trabalho aqui muito bem elaborado, olha, parabéns, segundo me contou um representante que esteve na comitiva joinvilense, o Corsini impressionou todos que lá estavam, e também por esse trabalho aqui. E, presidente Corsini, vice-presidente Corsini, repactuação da concessão da BR-101, o que significa isso, esse título desse estudo que foi apresentado lá na Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília? Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui podendo falar com você e trazer essas informações para a nossa cidade, para toda a comunidade, principalmente a região norte de Santa Catarina. Antes de nós falarmos da repactuação, eu gostaria só de deixar claro e trazer aos senhores uma retrospectiva com relação à concessão da BR-101. A BR-101 foi passada para a iniciativa privada numa licitação no ano de 2008, fevereiro de 2008. A antiga empresa, hoje Artéries, assumiu a rodovia do trecho norte, podemos dizer desta forma, e a partir do ano de 2009, fevereiro de 2009, se começou a cobrar os pedágios. E o contrato previam algumas obras de melhorias que seriam ser feitas nessa extensão que foi feita a concessão. E a parte norte de Santa Catarina nunca foi contemplada a BR-101. Então, se nós olharmos hoje a BR, nós temos vários pontos, sentido Penha, Navegantes, já com as marginais conclusas, já foram executadas. E nós não temos nenhuma infraestrutura a mais, a não ser a própria rodovia que está duplicada. Então, o contrato vai até 2033, ainda temos aí praticamente 9 anos, 10 anos de contrato, e surgiu uma oportunidade, Veríssimo. Agora, no mês de agosto, o governo, a ANTT, soltou uma portaria trazendo a oportunidade para as empresas concessionárias. Nós temos 26 rodovias com concessão no Brasil, para que elas pudessem fazer um estudo e apresentar uma proposta até dezembro deste ano para fazermos uma análise e uma repactuação desse contrato. O que quer dizer essa repactuação? Poderíamos prorrogar o contrato por mais 15 anos. Hoje ele está previsto para finalizar no ano de 2033 e, havendo essa possibilidade, a concordância pelos órgãos públicos, o contrato pode ser estendido até o ano de 2048. E nós participamos de uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores no mês de outubro, uma audiência pública provocada pela Assembleia Legislativa, onde trouxe essas informações, participou a ANTT, a própria Artéries, tratando desses assuntos. E, para nossa surpresa, no final da audiência foi colocado que o prazo para a apresentação dessa proposta era até 31 de dezembro de 2023. Nós nos mobilizamos, as entidades patronais, buscamos auxílio da própria Fiesp, que tem um estudo amplo, né, da rodovia num todo, e nós estamos tratando exatamente do trecho que nos interessa também, que é a região norte, que compreende Garuva até Barra Velha. Bom, novos investimentos portuários previstos. Terminal Graneleiro da Babitonga, em São Francisco, o Porto Brasil Sul, em São Francisco, o estaleiro CMO, que está em construção, o Terminal Gás Sul, o Terminal Portuário da Coamo, que está em fase de projetos aqui na Itapuá, o Porto de Itapuá, ampliação, e o Porto Nave. Bem, segundo esse estudo feito que há pouco o Corsini se referiu, isso tem uma previsão de termos em 2032, a movimentação de 21.066 caminhões por dia, 879 caminhões por hora
e 15 caminhões por minuto. Qual seria a solução nessa repactuação, Corsini, para evitar esse gargalo futuro que certamente vai acontecer com a expansão portuária da região, a região norte aqui do estado? Veríssimo, hoje nós já visualizamos, né, todo esse congestionamento que ocorre na BR-101, na região de Navegantes, Itajaí, até Balneário Camboriú, e hoje está se refletindo quase até Penha, né? Essas obras são extremamente necessárias serem executadas. A Artérios sempre coloca que o contrato não prevê essas melhorias. Tudo que se previa no contrato já foi executado por parte da Artérios. Então, essa repactuação, essa possibilidade de fazer essa expansão por 15 anos, traz uma oportunidade de incluirmos todas as obras necessárias para melhorar a mobilidade da BR-101. Nós falamos que o trecho que está se trabalhando é aqui de Garuva até Barra Velha. Nós precisamos concluir ou executar, porque muito pouco foi feito, as marginais. Só para nós termos uma ideia, a BR-101 corta Joinville num todo. São 22 quilômetros que a BR-101 passa por Joinville. Nós não temos praticamente nenhuma marginal. E hoje virou uma via quase que urbana. As pessoas dependem da BR-101 para atravessar para o Vila Nova, para o bairro de São Marcos ou vir para o outro lado da cidade. Então, nós levamos essa proposta com todos esses estudos. A própria Artérios é sensível a essa análise. Ela, inclusive, já tem 3 projetos prontos que poderíamos ser colocados nessa repactuação. E, uma vez aprovada e assinada essa repactuação, essas obras poderiam até ser iniciadas a partir do ano que vem, que é o elevado sobre a Minas Gerais, o elevado da Otto Cardéfio e o elevado da 15 de novembro. Hoje, esses trechos de marginais, nós paramos debaixo dos elevados da rodovia e causa todo aquele transtorno, aquele engarrafamento. E com esses elevados na mesma altura da pista, quem vai atravessar de um lado para o outro não tem mais necessidade de ficar nesses cruzamentos, né? E ampliação de todas as marginais necessárias para ter uma melhor fluidez nesse sentido. Os dados que você apontou pelo estudo que foi realizado, nós já estamos sentindo hoje no dia a dia. A partir do momento que tivermos a conclusão da BR-280, que o trecho já está bem adiantado entre a BR-101 e Jaraguá do Sul, vários investimentos vão vir para essa região também. E nós estamos com um problema do lado da BR até o Porto de São Francisco, que hoje vem estrangulando aquela região, e precisamos trabalhar nesse sentido de melhorarmos essa questão, e a repactuação pode trazer essa oportunidade de anteciparmos e não aguardarmos até 2033, quando se conclui o contrato atual. Bom, esse estudo aqui fez uma projeção do custo que custaria, o custo dessa repactuação aqui na nossa região, aqui de Garuva até Barra Velha. Em torno de 300 milhões de reais. Esse dinheiro, ele é inviável? Como é que a empresa faria esse investimento, Corsini? Veríssimo, o custo que está orçado, esse custo até tem que ser atualizado, esses valores, né, na ordem de 300 milhões, eles vão acabar vindo do pedágio, né? Porque o governo está dando a oportunidade da empresa fazer um estudo, e isso vai ter que ser analisado, não é o que ela apresentar e vai ser aceito. Tem todo um trâmite a ser realizado a partir de janeiro, já tem um cronograma elaborado pela NTT, então logo receba as propostas das empresas concessionárias, uma equipe técnica, tanto da NTT como de outros órgãos, vão analisar, e por último o Tribunal de Contas da União, que vai dar o veredito, né, com relação ao que foi apresentado. Uma vez tendo a concordância das obras que se projetaram, os valores orçados, esse contrato poderá ser expandido por mais 15 anos, como eu já mencionei. E, evidentemente, a empresa vai trabalhar com um prazo mais longo de investimento, porque ela tem que repassar isso para a tarifa do pedágio. Chegamos a citar, Veríssimo, né, que hoje o maior e o melhor cliente da Artérios é Joinville. Nós temos 2 praças de pedágio na nossa região. Nós temos Garuva e Araquari, e nós não temos 1 metro de obra sendo executada, a não ser as melhorias da rodovia, que é manutenção, mas ampliação não. As outras regiões que foram contempladas, como no caso de Balneário Camboriú, Navegantes, Pissarras, não tem praça de pedágio. Aliás, há um estudo por parte da Fiesc, tá? Me parece que em torno de 40% só dos usuários pagam pedágio na BR-101, o restante ninguém paga. Todo mundo, por exemplo, que vem de Rio do Sul, Blumenau, Indaial, toda a região do Vale do Itajaí, que chega na BR-101 até Porto Belo, até Penha, não pagam pedágio, porque não tem praça de pedágio nesse entorno. Então nós precisamos rever também essa forma de cobrar. Mas
com certeza, atendendo a sua pergunta, os recursos vão sair do pedágio e nós vamos monitorar, porque também não queremos onerar a população. Bom, eu estou morando em Joinville há alguns anos e pude transitar aqui na BR-101 antes da duplicação. E esse país é um país interessante. Foram investidos milhões, talvez bilhões de reais para duplicar a rodovia e anos depois entregaram para uma concessão privada com o direito ao pedágio, depois que a obra estava toda pronta. Mas esse ponto é importante. Temos 2 pedágios aqui na região e nenhuma obra foi feita a não ser a manutenção da rodovia, que é obrigação, está no contrato. Algo interessante é que a sede da Arteris é em Joinville. Isso vai facilitar esse diálogo, presidente? Nós temos um canal muito próximo com eles, a gente tem um bom diálogo, tanto a Arteris com a CIG, com o próprio Poder Público Municipal. Nessa audiência que participamos lá em Brasília, o prefeito não pôde estar presente por uma agenda, mas foi o secretário da Obra de Infraestrutura que acabou mencionando nesse sentido. Estava a diretoria da Arteris participando. Então, isso ficou muito claro que existe uma boa vontade por parte do setor produtivo e por parte do Poder Público Local de fazermos um trabalho em conjunto com a Arteris, ajudando eles a construir esse material para que possa ser entregue dentro do prazo previsto, porque o prazo é 31 de dezembro, isso já estamos em cima da hora, né, para que possamos incluir tudo aquilo que for necessário e construirmos de forma adequada e ter um planejamento dessas execuções. Vai ser dado prioridade, evidentemente, para as obras mais emergenciais e fazer um calendário de uma programação para a execução do restante das vias nesse período que nós vamos prolongar. Então, nós temos, sim, uma boa relação, estamos conversando, vamos ter agora uma próxima reunião aí, em torno, talvez, do dia 15 de dezembro, para começarmos a analisar o material que está sendo produzido para ser entregue até o final do ano para a NTT. Bom, esse ano eu me mudei para o bairro Nova Brasília e utilizo constantemente as pequenas marginais da BR-101. E é importante. Agora, mais importante ainda seriam esses viadutos e a extensão de uma da marginal até Garuva e até Barra Velha. Agora, foi comentado o mau estado de conservação dessas marginais aqui em Joinville, presidente? Comentamos, Veríssimo, inclusive levamos esse assunto para o próprio Rafael da NTT, o diretor-geral, né, da precariedade que são as marginais, as poucas que tem, e a precariedade e a falta de manutenção. A Arteris sempre alega que a manutenção não é dela, isso não está no escopo, não está no contrato vigente. Para que ela pudesse fazer a manutenção, isso deveria ser colocado no contrato. Então, o contrato, quando foi feito, talvez ficou algumas pendências, algumas pontas abertas. Infelizmente, o contrato está aí e nós temos que conviver com essa situação. Hoje, a alegação da Arteris é que quem tem que fazer a manutenção é a Prefeitura de Joinville. Então, e a Prefeitura alega que essa marginal seria da concessionária. Então, fica esse jogo de empurra. Se nós pegarmos aquele trecho dali da Rua Colomb até a 15 de novembro, aquilo é um trecho suíço, aquilo é um perigo, é um crime andar naquele trecho. É buraco em cima de buraco e não temos manutenção. O pouco que se tem, verdade tem que ser dita, quem está fazendo é o órgão público. Então, nós levamos esse assunto, pontuamos essa questão, a própria Arteris, como eu já mencionei, estava presente, a NTT ficou de dar uma verificada na questão do contrato e o que poderia ser feito, se dá para incluir ou como fazer algum remanejamento para ter essas manutenções nessas pequenas vias ainda que foram feitas. E aí acreditamos que, assim, depois com o contrato novo, se houver a repactuação, a gente vai incluir todas essas marginais que nós citamos, né? São de Garuva até Barra Velha e são 22 quilômetros que cortam Joinville. Então é extremamente importante para melhorar a fluidez e toda a questão da mobilidade dessa região. Orsini, vamos atualizar um assunto que você domina bastante, até porque você foi um dos protagonistas, as obras do governo do estado, que a CIG encabeçou, e algumas, se não a maioria, na sua gestão, na presidente da CIG. Como é que estão? Vamos atualizar. O viaduto, a duplicação, quando é que vai ser inaugurada a duplicação lá daquela rodovia do nosso Hans-Dieter Schmidt? Como é que estão essas obras e a duplicação da Dona Francisca, do trevo ali da Deller até lá a BR-101? Veríssimo, a Hans-Dieter Schmidt e Ligameister
a duplicação ela está conclusa, está faltando apenas agora a finalização do elevado de frente ali a Chus, né, e a Uirpo. A informação que temos da empresa que está executando a obra e por parte do governo do estado, que esse elevado deva ser inaugurado agora, talvez no final da primeira quinzena de dezembro. Inclusive, a empresa está trabalhando à noite para agilizar e finalizar essa obra. Aí nós vamos ficar com esse trecho totalmente concluso da BR-101 até a Univille, com o elevado pronto. O governo do estado assumiu o compromisso, numa vinda do governador Jorginho no mês de maio, junho aqui a Joinville, da duplicação da Dona Francisca, que se inicia do elevado da Hans-Dieter Schmidt até a Edmundo Dobrava, fazendo ali um binário com a Rua dos Suíços. Então, o projeto está pronto, tá? Só falta lançar o edital para buscarmos a empresa vencedora para a execução da obra. Isso o governo já assumiu o compromisso de iniciar essa duplicação. Na ida a Brasília, na reunião da NTT, eu me encontrei com o governador Jorginho lá em Brasília e conversamos um pouco sobre esses assuntos de obra de infraestrutura, falando com relação à BR-101 e falamos também do elevado. Então, o prazo é esse e solicitamos que ele talvez até lançasse no dia da inauguração o edital para buscarmos a empresa vencedora para fazer essa obra. Então, está em andamento. O outro lado da Dona Francisca, que se inicia na Rota do Tecelão, na Deller, até o elevado, tá? Esse projeto está em fase final de conclusão. Estamos ainda acertando alguns ajustes, estamos tendo alguns ajustes do elevado na Rota do Tecelão. Ali nós vamos ter o maior elevado da cidade, são 300 e poucos metros de elevado. Ele é em ângulo, ele se inicia na Marquês de Olinda e termina na Dona Francisca. Então, um elevado que tem um estudo muito amplo, tá? Nós estamos já com ele praticamente definido, acertando essa questão. Uma vez estando essa parte finalizada, nós vamos sim conversar com o governo do estado e tentarmos incluir isso no orçamento do ano que vem, para que o estado faça esse 1 km, 1,2 km, e aí nós teríamos a Dona Francisca toda duplicada da Rota do Tecelão até lá na BR-101, na Edmundo Dobrava. Para terminarmos, o eixo K, que eu considero importante, ligando ali o antigo distrito, aquela área ali, como é que está o eixo K, Corsini? O eixo K, o projeto está concluído, foi a CIG que fez e doou para o governo do estado, o estado assumiu o compromisso de realizar. Nós tivemos um problema burocrático, na verdade, e não tão jurídico, mas mais burocrático, que é com relação às matrículas dos terrenos que aqui eram da Codisc. Então, o estado assumiu o compromisso de pagar a obra e a obra seria realizada pelo município. Tanto é que foi firmado um convênio que já foi assinado ainda na gestão anterior. Então, o que nós estamos tratando com o governo do estado para agilizar esse processo é uma obra extremamente importante e o estado também entende desta forma, só para situarmos as pessoas que estão nos assistindo, o eixo K, ele liga a Dona Francisca com a Edgar Meister, ela se inicia de frente praticamente a portaria do Perini. Então, nós estamos conversando com o Estado, de quem sabe o Estado fazer a própria licitação, executar a obra e depois doar para o município, que é uma via municipal, e concluirmos. Então, está na nossa agenda, são questões burocráticas que precisamos vencer e acreditamos aí no início do próximo ano, a gente finaliza esse processo e também coloca o edital na rua, né, para contratar a empresa para executar esta obra. Só para ilustrar, os caminhões que saem da BR-101 em direção ao Perini, eles passam ou pelo centro de Piraberaba, pela região de Piraberaba, ou então fazem a volta aqui até a Dona Francisca para se dirigir ao Perini. Esse eixo K é muito importante para melhorar o trânsito aqui em Joinville. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui nesse programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Veríssimo, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Nós voltamos após o intervalo. Vamos falar com um coronel da PM que foi para a reserva semana passada. Ele comandava a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. É um joinvilense que chegou ao cargo máximo da PM e está na reserva. Vamos falar com ele sobre a Polícia Rodoviária, os seus planos, a biografia do coronel Ricardo Meyer. Já voltamos.